Fala galera, eu sou a Letícia E eu sou a Carol, e desejamos muitas boas-vindas ao nosso podcast. que tem tudo a ver com inseto. E tudo a ver com cultura. E esse é o Antena Antena Cultural. Cultural. Quando a gente conhece alguém novo, a gente geralmente se apresenta, conta um pouquinho da nossa história, de como a gente chegou até ali. Então eu acho que é importante falar disso, né, Carol? Eu também acho. Esse podcast, por exemplo, nasceu graças ao esforço de vários cientistas. Em especial do Dalton, né? O Dalton de Souza Amorim, nosso professor, que tanto ele quanto os diversos outros pesquisadores estão trabalhando diretamente num projeto chamado Bioinsecta, que vai procurar estudar a biodiversidade de insetos da Amazônia em transectos verticais. Cada palavra é difícil, né? Mas ao longo do episódio, a gente vai mostrar que é mais fácil de entender do que parece. O que a gente quer deixar nesse início é o seguinte: a gente não estaria aqui se não fosse pela ciência, pela entomologia e por esse projeto gigante e lindo que começou lá em Manaus. Vamos por partes, então? Eu acho que antes de falar de ciência, nós precisamos falar de público. A gente aqui na universidade, a gente estuda um monte de bicho, né? Bicho grande, bicho pequeno, bicho que rasteja, bicho que voa e acha tudo lindo, maravilhoso, porque biólogo é esquisito, né? A gente é esquisito porque acha muita coisa bonita. Mas e a galera? E as pessoas de forma geral? O que elas pensam sobre os insetos? Bom, para isso, a gente foi diretamente para Manaus para responder essas perguntas. Mas você gosta de inseto? Não muito. Não muito. Não é muito minha praia, não. A minha opinião era matar tudo de um. Principalmente esses que picam a gente, que faz mal. Né? Olha, no caso o carrapato, ele suga o sangue da gente. E o pior é que eles têm um coisa que te deixa careca. A caravana suga a gente também, né? Tira o sangue. Aí, então, a gente vai querer bem um bichinho desse que faz mal a gente. Eu não gosto de inseto que não seja nenhum, assim, que seja prejudicial à saúde, né? Agora, se tiver um que não dê nenhum problema com a saúde, meu tio tinha um sítio no interior, a gente ia final de semana pra lá e, infelizmente, eu fui ferrado por uma abelha bem na testa. Aí o cara foi na casa do caboclo e falou mesmo assim: ei, como é que vocês chamam o carapanã aqui? Aí disse: não, aqui a gente não chama não, ela vem de enxerido. Eu também tinha um pavor de entrar na mata, que é aqueles carrapatos, né? Na mata tem uns carrapatos que grudam a gente, tal de mucuinha, que dá uma coceira terrível. Traz doença. Carapanã traz doença, borboleta traz doença. Tem um mosquito que ferra na perna da pessoa, aí vira aquela elefantíase, você já viu falar? Tem uma época que você entra no mato, você escuta e pensa que é um avião que vem atrás de você. Não, é carapanã. Rapaz, eu não sei te explicar não, eu sei que quando o rio enche dá bastante carapanã. E tem umas do canelão assim, que a bicha é medonha mesmo. Bom, no geral, a galera não gosta muito de inseto, né? Deu pra perceber. Realmente. E eu acho que pode ser um problema pra gente conseguir deixar eles um pouco mais carismáticos, assim. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que a galera conhece eles pouco. Tem pessoas que a gente não gosta muito de cara, assim. Mas aí você conhece melhor, né? E ela começa até a parecer divertida. Acho que é a mesma coisa com os insetos. Tem um monte de bicho interessante por aí. Mas a gente só conhece mesmo o mosquito da dengue e a barata voadora, que eu também tenho medo. Mas aí é que tá, Lê. Não tem só esses. Os insetos sozinhos estão em maior número que qualquer outro animal do planeta. Quando a gente pensa em animal, a gente pensa na fofofauna, né? Que a galera fala, os animais que abraçam. Mas, cara, os insetos, eles são o grupo de animais mais diversos, tanto em número de espécies quanto em quantidade de indivíduos ali existentes. Então, é muita coisa. E não existe nenhum lugar melhor no mundo para estudar eles do que a Amazônia. Por isso, né, como eu já disse, a gente foi até Manaus e aí aproveitou também para conversar com a galera que entende muito do assunto, né? Então, a gente conhece barata,
gafanhoto, grilo, mosquito, mosca, borboleta, abelha, marimbondo. Aí começa a ficar mais difícil lembrar dos insetos que tem na cidade. Mas quantos tipos de inseto, quantas espécies de inseto tem na floresta? Essa é uma das perguntas que o nosso projeto deve responder. De uma maneira bastante segura. Tem algumas inferências, mas são muito chutadas. Nosso projeto vai coletar, sequenciar material e ter uma resposta para isso. O local é fantástico. E então aquilo que a gente gosta e admira, a gente quer compartilhar. E pelo menos até hoje ninguém chegou lá, olhou e disse para mim, nossa, olha, você não precisava ter me trazido aqui que eu não gostei. Todo mundo fica maravilhado. E aí, é claro, a gente começa a falar com a experiência que a gente tem da fauna que habita aquele dossel. Porque a gente sabe que os bichos estão lá e dizer para eles, olha, mais de 50% das espécies que habitam aqui, elas só estão aqui em cima, não estão lá embaixo. Então, por isso daqui é um local especial, e não só aqui, mas toda a floresta, né, ela deve ser preservada para a subsistência. Então, você, tendo essa ideia de que acontece, você chega lá e vê aquele ambiente ainda pristino, bem preservado, você só tem que ficar feliz, maravilhado. E sempre que eu tenho oportunidade de ir, e olha que eu vou bastante para lá, hein? É fantástico, gosto demais. Cientista realmente é um bicho esquisito, acha tudo incrível. Então, mas isso que eu acho legal, sabe? E a gente não chegou até aqui do nada. Teve chão, muito chão para isso acontecer. Ninguém começa a gostar das coisas do nada. O que eu acho, né, é que, na real, o cientista, ele é teimoso, um bicho teimoso, mas também é um bicho muito curioso. E eu acho que essa curiosidade que instiga esse saber. E falando sobre a curiosidade, né, a gente teve a chance de ouvir um pouquinho sobre a vida pessoal dessa galera da ciência. E sai muita coisa bonita desses relatos. E agora vocês vão escutar do nosso agora querido Chico falando um pouquinho pra vocês. A gente espera voltar pra Manaus só pra dar um abraço nele. Viu, Chico? A gente vai voltar. Se eu pudesse, eu estava no mato toda hora. No mato que eu falo é com orgulho. Tá? Eu aguento calor, aguento frio, picada de inseto. Eu gosto do que eu faço. E eu não me veria nascendo de novo e sendo outra coisa. Desde 11 anos de idade, meu pai me levava para, eles chamam de interior, né? Geralmente a floresta, e naquela época não era tão desmatado, não. A cidade era pequena, não tinha tantos habitantes. A Manaus cresceu, tem mais de 2 milhões de habitantes. E mudou muito, né? Hoje se formam bolsões de calor muito mais intensos do que há 40 anos atrás. E uma das maiores satisfações que eu tenho, né? Vim para esse tipo de trabalho, fazer essas coletas, já trabalho isso há mais de 30 anos. E eu vi muitos se formarem, né? A gente participou disso nos cursos de campo. E esse repasse de conhecimento que é o mais importante. Fora as caminhadas, a emoção que eu vi vocês tendo, indo acima da copa das árvores, observando isso, né? Isso é importante. Isso, se pudesse, cada pessoa da sociedade deveria ter esse tipo de acessibilidade e essa vivência. O meu trabalho, a minha casa é na floresta. E a casa de vocês foi na floresta, tanto que vocês sentiram. Caraca, bicho, eu subi na escada lá, com aquela empolgação. E quando chega, ver o mar verde. Quantas milhões de vidas, quantos milhões de produtos, quantos milhões de conhecimentos. E passaram os indígenas ali antes daquela torre, muitos anos atrás. Deixaram as marcas deles. Tem pessoas que têm receio, medo, mas pela simples falta do contato e da vivência. E a experiência que eu tenho de pessoas que nunca tiveram essa vivência e esse contato
Depois que elas tiveram, elas começaram a ver a floresta de uma forma diferente. Não era uma forma ameaçadora, a floresta não lhe ameaça. A floresta é um aliado que você tem e que, se você souber utilizar e tiver o conhecimento necessário, você tem todos os recursos que você precisa. Então, essa interação do Chico com a floresta que o Chico gosta, né? Do aprender, do conhecer, do descobrir e deixar esse legado, essas informações para as próximas gerações, assim como os nossos pesquisadores fazem através dos seus projetos de pesquisa. Enquanto tiver 2 pernas que possam me fazer deslocar, final de semana a galera, não sei o que, tu já vai pro mato? Vou. Lá é minha casa. A hora que eu chegar e onde eu for, a gente tem que deixar legados. Realmente é bonito de ouvir, né? Eu tenho umas memórias assim também. Por um bom tempo eu tive medo de borboleta, mas agora pensando, e bicho geral assim que voa, não é muito minha praia. Mas agora pensando, eu lembrei de uma vez que meu pai pegou um casulo de borboleta que estava no chão, perto de casa, e levou para dentro de casa e a gente ficou observando ela até sair do casulo. E foi muito legal, porque eu tenho a imagem certinha dela voando perto da janela. Então, eu acho que me gerou um certo carinho e eu acho que meu pai que me deu o espírito de bióloga. Eu tenho umas memórias bem legais também. Eu tenho uma muito específica que, de quando eu era criança, eu morava em Brasília ainda, mas eu sou de Ribeirão, né? Me mudei pra lá por um tempo, que acabou a energia do condomínio, alguma coisa assim, e lá tinha muito vagalume, cara, muito vagalume. E o condomínio inteiro estava iluminado pelos vagalumes e eu e minha família saiu pra caçar eles, assim, e colocar num pote. Assim, é uma lembrança bem legal pra mim, assim, eu já não sei pros vagalumes, né? Que massa, né? É tudo uma coisa de cultura. Se a gente começa a encarar as coisas de um jeito diferente, tudo parece que flui melhor, né? A gente teve a chance de conversar com outras pessoas muito especiais que contaram também como que na cultura delas, na etnia delas, alguns insetos são vistos. Acho que a gente tem muito para aprender, né? Nossa, com toda certeza. Essa nossa última entrevistada, por exemplo, é a Suziane, uma querida. Um abraço! Ela faz parte de uma comunidade da etnia indígena chamada Sataré Maué, e ela contou muito gentilmente para nós como as formigas, além de outros insetos e animais no geral, mas principalmente a formiga, é importante não só para alimentação, né? Mas também de uma forma cultural mesmo, para muito além da alimentação, uma coisa bem cosmológica, assim. O simbolismo da etnia Sataré Maué é a tucandeira, que a gente tem ali, porque ela, passando dela, você tá livre de todo o mal, né, que a gente acredita em relação ao espiritual. E elas andam juntas, uma na parte que ela vai dar o suporte na alimentação, enquanto a outra está limpando você de coisas impuras que você absorveu. Eu ia muito com meu avô. O meu avô foi uma das figuras muito importantes na minha vida. Quando eu saí da comunidade, ele sempre dizia que nunca, quando eu fosse sair, nunca era para me esquecer das minhas origens. E quando a gente fala de tucandeira e sarraia, é ele que eu lembro, porque ele não teve filho homem, né? E ele teve que ensinar a maior parte das mulheres a pescar, a colher frutas e insetos principalmente. E a gente tem, eu lembro desse laço afetivo dele, entendeu? Porque foi uma herança que ele deixou para minha família e que eu quero continuar repassando de geração em geração, que não só porque eu saí da comunidade para cursar uma graduação quer dizer que eu tenho que esquecer. A gente está muito preso no que vê. Eu te dou esse inseto, tem uns que falar, credo, inseto. O que serve? Aí eu te falo, eu te trago em forma de farinha, em pão, aí você come numa boa. É mais fácil você comer sem eu te falar do que eu te falar. E nisso eu já estou valorizando uma cultura e te dando uma fonte alimentar também.
E quando você pega a parte cultural nisso, trazendo a parte científica, por isso que eu acho que tem muito a ver com a parte nutricional, porque quando você lidar com o alimento, não é só um alimento, é um significado, é uma lembrança. O significado de tudo isso é muito lindo. Eu acho que o ponto disso tudo é exatamente isso, dar significado. E dar significado muda o mundo. E é nessa tentativa de mostrar que a ciência é muito mais legal do que parece, de que a gente tem muito a aprender com outros povos, de que é importante manter esses bichinhos vivos, preservados, que a gente está aqui hoje nesse podcast. A gente quer mostrar ao longo de vários episódios um pouco mais do lado humano da ciência e um pouco mais do lado científico do ser humano. E tem muita coisa legal vindo por aí. A gente espera encontrar vocês nos próximos episódios, né? Mas dando um pequeno spoiler, no segundo episódio a gente vai falar um pouco mais sobre a formiga saúva, aquela que também chamam de tanajura, né? E a sua importância, até científica, na alimentação e na cultura de forma geral. Um grandíssimo e apertado abraço e até já! Então, lembram quando a gente falou que a gente vinha pra Amazônia? Então, estamos na Amazônia. Atrás de um 4x4 aberto. Adentrando a floresta para poder ir visitar as torres e poder ver um pouquinho mais a pesquisa. Fala oi, Dalton. Alô, estamos aqui no meio da floresta amazônica, felizes. Muito, muito felizes. Oiê, fica até o final para saber quem fez parte desse episódio. Na narração e na pesquisa, Caroline Vieira e Letícia Quini de Castro. Nas entrevistas, Dalton de Souza Morim, José Albertino Rafael, Francisco Xavier Filho e Suziane Torquato, com orientação de Dalton de Souza Morim e Marcelo Tadeu Motocani, no roteiro Letícia Quini de Castro, na edição Letícia Quini de Castro e Marcelo Contim, e agradecimentos ao apoio da FAPESP e da Fundação Roberto Marinho.